Olá, tudo bem com você? Meu nome é Aline, professora de biologia, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um filo do reino animal chamado de poríferos. Aqui nós vamos falar sobre algumas características, reprodução. Mas vocês sabem quem são os poríferos? Os poríferos têm aí, ó, Bob Esponja. O que será que Bob Esponja tem a ver? Poríferos é o filo das esponjas. E as esponjas, elas são muito importantes, não só para o reino animal, mas para os seres humanos também. Já foi utilizado aí como esponjas de banho mesmo, de fato, mas pelo fato, por não ser tão comercial, né? Existirem esponjas sintéticas com valores inferiores, então é mais comercial, não utilizamos mais. E não se confunda aí com as esponjas vegetais, tá bom? Esponjas vegetais são plantas. Essas esponjas que a gente está falando são animais. Outra coisa, você sabia que as esponjas podem servir de refúgio para crustáceos? Eles pegam aí fragmentos da esponja, colocam assim em cima de sua carapaça e para se esconder aí dos predadores. E tem importância médica também. As esponjas elas são utilizadas para a produção de alguns medicamentos antitumorais, antibióticos e antivirais. Olha aí quanta importância desse filo. Vamos estudar um pouquinho mais sobre eles? Então chega aí que nós vamos aprender juntos. Então vamos ver aqui quais são as características principais desse filo, o filo dos poríferos, o filo em que nós temos aí as esponjas. Esses indivíduos, eles são aquáticos, uma grande maioria marinha, mas existem também as espécies de água doce. Eles são indivíduos sésseis. Xiii, lá vem ela com os nomes estranhos. É não, gente. Céssio quer dizer o quê? Que ele precisa ficar preso em algum substrato, tá? Então as esponjas elas ficam presas aí em substratos, elas não se locomovem. Elas são ablásticos. Agora peguei. Você assistiu a aula anterior? Se você assistiu a anterior, você já sabe o que são ablásticos, hein? Ó, vou só relembrar. Ablásticos são indivíduos que não formam folhetos embrionários lá no processo do seu desenvolvimento. Tá? Se não assistiu, se tem dúvida, volta lá na minha aula sobre introdução à zoologia que você vai entender o que eu tô falando. E também esses indivíduos, na maioria das vezes, eles são assimétricos. Mas dependendo aí da idade desse indivíduo, da situação em que ele esteja, podem ser encontrados alguns indivíduos com simetria radial. Para entender como é que funcionam as esponjas, vamos entender quais são as células que as compõem. Mais externamente, aqui fazendo revestimento, nós temos células que nós chamamos de pinacócitos, aqui ó, externamente, recobrindo toda a esponja. Aqui onde está essas células que parecem aqui umas estrelinhas, são as espículas. Elas são como se fosse esqueleto, tá? Para elas são responsáveis por dar sustentação. Essas células azuisinhas, elas são pequenininhas, mas elas são tão importantes. O nome delas é amebócitos e elas têm a função de distribuir o alimento. Então, ela auxilia aí na nutrição das células. Os poríferos, como eles não têm um sistema digestivo, eles nem desenvolvem tecido, então eles não têm um sistema digestivo. Então, essa digestão deles, ela acontece de forma intracelular e aí vão distribuindo aí os nutrientes para as outras células, certo? Quem é que faz a distribuição desse alimento são os amebócitos. Além disso, eles têm uma grande importância porque eles são como se fossem células-tronco, células indiferenciadas. Quer dizer que em uma necessidade, aquele amebócito, ele pode se desenvolver e dar origem a um pinacócito, a um porócito, certo? Então, são células que são indiferenciadas e que elas podem depois, dependendo da necessidade, se desenvolver e dar origem a outras células, inclusive as células
de reprodução, células sexuais. Uma das características muito importantes desse filo é a capacidade de filtrar. Como assim? Capacidade de entrar água através dele e essa água ela é filtrada. E para que ocorra essa entrada de água, é preciso ter um canal, é preciso ter uma porta, um lugar onde essa água penetre. E esse lugar são o que a gente chama de poros, que são essas aberturas em rosa que vocês estão vendo aqui na imagem. E essas aberturinhas, esses poros, eles são proporcionados por uma célula chamada porócito, certo? São células que permitem aí a entrada de água. E os coanócitos são essas células aqui, ó, que vocês estão vendo que tem uns flagelos aqui. E essas células possuem esses flagelos porque esses flagelos vão auxiliar na circulação da água que entra pelos porócitos. Ela ajuda essa água a circular para que ela possa aí reter o alimento que esteja presente nessa água e absorver. A digestão desse alimento ela é feita intracelular, tá? Então, esse alimento que os amebócitos encontram aí na água vem para dentro da célula e ele faz a digestão e começa aí a distribuir os nutrientes com a ajuda de quem? Dos amebócitos. As esponjas, elas podem ser classificadas de acordo com o seu formato ou de acordo com a composição de suas espículas. Vamos ver aqui cada uma dessas classificações. De acordo com o formato dessas esponjas, eles podem ser classificados como ascon, sicon ou leucon. São 3 classificações. Uma mais complexa um pouco que a outra, tá? Qual é a mais simples? É a ascon. É esse modelo aqui, ó, da imagem, o número 1. E elas possuem aqui, ó, poros e uma cavidade oca bem grande. Essa água entra, circula nessa cavidade e sai por uma cavidade superior que é chamada de ósculo, tá? Então, todas as esponjas vão ter essa cavidade superior responsável pela retirada, pela saída da água de dentro da esponja, o ósculo, tá? Então, aqui no ascon, simples, entra água, circula aqui e sai. No sicon, elas já são um pouco mais complexas, tá? Elas têm aqui uns canais por onde a água, ao entrar pelos poros, ele percorre esses canais, só depois ele vai para a cavidade central da esponja para depois sair pelo ósculo. Então, com isso, a água ela circula mais tempo através das células da esponja. E o leucon é a forma mais complexa, ele tem aí um sistema de várias câmaras, que são esses espaços que vocês estão vendo aqui. Então, a água entra, circula nessas câmeras, passa por outros canaizinhos, circula, até chegar na cavidade e sair pelo ósculo. Aline, o que é que influencia essas características? Na maior circulação da água por dentro do indivíduo, o que proporciona um maior aproveitamento de nutrientes, né? Se a água só entra, circula e sai, eu vou conseguir capturar um X de alimento. Se ela passa um pouquinho mais de tempo circulando na minha estrutura, eu consigo aí absorver uma maior quantidade de alimentos. Das 3, quem é que tem a maior capacidade de captura de alimentos, já que a água fica mais tempo circulando aí por entre suas células? No formato de leucon, nas esponjas que possuem aí esse formato de leucon. Outra classificação das esponjas é a sua composição das espículas, tá? Então, se a espícula ela é composta de carbonato de cálcio, ela é classificada como calcária. A classe hexatinélida, ela é composta por indivíduos cujas espículas têm 6 pontas, por isso hexa, tá? Tem 6 pontas, e essas espículas são compostas de sílica. Essa classe desmosponja, ela é formada por espículas que tem um número diferente de pontas, tá? Mais ou menos que 6, dependendo delas. E essas espículas, elas podem ser formadas por sílica, por espongina ou por uma mistura dos dois.
certo? Então, são essas 3 classificações de acordo com a composição e um pouco que do formato também dessas espículas. Vamos falar agora sobre a reprodução. Mas antes de eu explicar quais são os tipos de reprodução que ocorrem na esponja, deixa eu explicar uma coisa. A gente já sabe que existe reprodução sexuada e assexuada. Nas esponjas, elas realizam esses 2 tipos de reprodução. Mas esses 2 tipos de reprodução estão ligados à qualidade do ambiente em que elas estão, certo? Então, se elas estão em um ambiente que está uma temperatura ok, pH ok, tem uma quantidade boa de alimento, não tem tanto predador, elas vão se reproduzir de forma assexuada. Mas se ela passar por algum processo em que ela se sinta ameaçada, tem uma grande quantidade de predadores e ela quer garantir aí que sua espécie seja disseminada, que ela não se acabe, que ela não se extingue, o que ela vai fazer? Nessas situações, as esponjas elas vão se reproduzir de forma sexuada. Por que, Aline? Porque a reprodução sexuada, ela vai conseguir produzir uma grande quantidade de indivíduos e uma grande variabilidade genética desses indivíduos. Ela quer garantir a sobrevivência de sua espécie. Então, ela se reproduz de forma sexuada, que produz aí uma maior variabilidade genética e uma maior quantidade de indivíduos, o que pode garantir uma sobrevivência aí para a espécie. Vamos ver aqui quais são os tipos de reprodução que as esponjas podem realizar. Reprodução assexuada. O primeiro tipo, são 3 tipos de reprodução assexuada. O primeiro tipo, regeneração. De repente, passou um peixinho, bateu na esponja e saiu um fragmento dela. E morreu. Não. Aquele fragmento, quando ele encontrar um lugar adequado, que ele consiga se fixar, ele vai conseguir se desenvolver e dar origem aí a um novo indivíduo. Observe, a regeneração não é a esponja que diz, vou soltar um pedaço de mim e vou fazer com que ele se desenvolva. Não. A esponja, ela não tem escolha, tá? A esponja, ela sofre, ela passa por algum processo, por alguma situação em que fragmentos dela são retirados, são destacados dela, e esses fragmentos, em situação adequada, eles se desenvolvem e dão origem a outro indivíduo. O outro tipo de reprodução assexuada é o brotamento. E aí, nesse caso, a esponja ela vai dar origem a um broto, e o broto, quando chegar a um determinado tamanho, ele se destaca do corpo da sua esponja mãe, e aí ela vai se fixar e se desenvolver e dar origem a um novo organismo. E agora, a última reprodução assexuada, a gemulação. Nesse caso, as esponjas desenvolvem estruturas formadas por amebócitos, que são aquelas células que eu falei para vocês, que são células tronco das esponjas. Elas são envolvidas por espículas, como se fosse uma forma de proteção, e elas ficam lá, armazenadas na própria esponja. Quando chega uma situação em que a esponja passa por uma desidratação, vamos supor que ela está em um ambiente em que o nível da água baixou, ela ficou exposta e desidratou, a esponja vai morrer. Mas essas estruturas, elas não morrerão. Elas vão se destacar, elas vão ser liberadas no ambiente após a morte da esponja. E quando ela estiver em situação adequada, quando voltar a ter água, quando estiver num ambiente em que ela se fixe, em que ela tenha nutrientes, essa estrutura ela vai se desenvolver e vai dar origem aí a uma nova esponja. E por último, a reprodução sexuada, lembrando que é uma estratégia para garantir a sobrevivência da espécie das esponjas, não esqueçam. Como é que ocorre essa reprodução sexuada? Uma esponja libera aí seus espermatozoides que ficam aí na água até encontrar óvulos. Quando encontra esses óvulos, ocorre a liberação aqui da larva. Essa larva, ela encontra um lugar para se fixar e se desenvolver para dar origem a um novo indivíduo.
Então, meus amores, era isso que eu tinha para falar para vocês. Falei várias coisas, espero que você tenha compreendido. Dica: registre, quando você estiver estudando, faça o registro, os resumos, as observações, que isso pode te ajudar a lembrar do que você está estudando, tá bom? Um grande beijo, força total aí na sua empreitada, na sua luta, nas suas batalhas de estudante, que não tá fácil, mas vai dar tudo certo. E não esqueça de me ajudar, como? Bem fácil. Inscreve, curte o vídeo e compartilha. Só 3 toques você resolve tudo, tá bom? Muito obrigada por assistir até aqui, um grande beijo e até as próximas aulas. Tchau, tchau!